Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando o seu programa semanal, comentário da lição bíblica para jovens. Lições que são escritas e produzidas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Queremos dizer que nos sentimos muito felizes por permitir que adentremos a vossa casa para juntos comentarmos a lição de jovens, aqui diretamente pela CEADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9. Aproveito para te fazer um convite, você que não é inscrito ainda, enquanto estamos começando o nosso programa, que você compartilhe a nossa programação, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas e da programação da CEADEB TV. Queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, para a nossa pastora irmã Lourdes. E quando eu falo pastor, irmãos, nós não temos pastora, mas é apenas uma forma de tratamento para essa mulher que tem sido um baluarte, que tem ajudado muito o nosso pastor presidente na sua caminhada e no seu ministério. Estendemos também esse abraço para toda a diretoria da CEADEB, pastor Cleudson, pastor Francisco, pastor Joézer, pastor Carlito, pastor Davi Boa Sorte, pastor Eliúde, essa diretoria top, abençoada e que muito tem nos abençoado a nossa igreja aqui de forma geral no estado da Bahia, tá certo? Nós vamos estudar a lição de número 11. Essa lição será ministrada no dia 16 de junho de 2024. E o tema desta lição é a realidade bíblica da esperança. Eu não sei se você ainda tem esperança. Algumas pessoas dizem que já não tem mais esperança. E há quem diga ainda que a esperança é a última que morre. Será se isso é verdade? Pois bem, nós vamos ver a questão da esperança do ponto de vista bíblico, tá bom? O texto principal encontra-se na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, capítulo 12 e o versículo 12. Está assim escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O resumo da nossa lição: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Essa aula tem pelo menos 3 objetivos. E você, professor, não pode perder o objetivo da aula, tá certo? Programe a sua aula para que você possa abordar os 3 tópicos da lição. Uma lição bem estudada e bem aplicada em sala de aula, ela não pode jamais ficar só na introdução. Tem irmãos que se prendem apenas nos versículos que são lidos em classe e termina perdendo tempo e não aborda todo o assunto que está em sequência na nossa lição. Então, eu sempre lembro que o objetivo 1 está linkado com a primeira parte da nossa lição. O objetivo 2 está ligado com o segundo tópico da lição e assim por diante. O terceiro tópico está linkado com o terceiro objetivo da nossa lição. Vejamos então qual é o primeiro objetivo da nossa lição: mostrar a importância da fé cristã em uma era de desespero. O segundo objetivo: saber que para o cristão há esperança para esta vida. E por fim, o terceiro objetivo: ressaltar que para o cristão há esperança para a vida futura. Nós temos esperança também para o após-morte. Enquanto o mundo, de forma geral, entra em desespero no que vai acontecer após a morte, nós temos uma esperança. E essa esperança é poder um dia encontrar com Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Vejamos então o texto bíblico que se encontra em Salmos 42. Diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte.
Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós temos um louvor da harpa cristã que é muito interessante. Ele diz assim, ó, por que te abates, ó minha alma? E já em Romanos capítulo 5, nós temos o versículo 1 dizendo o seguinte, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, nós vamos falar sobre a esperança, do ponto de vista bíblico, o que é que nos aguarda, o que é que nós temos, então, como promessa de Deus para aqueles que sabem esperar na providência, na provisão e no cuidado do Todo-Poderoso. Vejamos então a introdução. O mundo vem passando por momentos de transformação em vários segmentos, com notícias ruins e boas. Os avanços científicos, descobertas de tratamentos que podem salvar vidas, são alguns dos exemplos que mostram quanto a ciência está avançada e o quanto isso traz, de forma geral, para a população, uma certa esperança. A descoberta de medicamentos que ajudou, por exemplo, no controle do Covid-19, que foi uma doença que todos sabem, que trouxe um grande desespero até para o mundo da medicina. Então, o surgimento de remédios, pelo avanço da ciência, isso traz um certo conforto e uma certa esperança. Contudo, também nos vemos envoltos em notícias que podem nos trazer desesperança e medo do futuro. E o que a fé cristã tem a dizer sobre como devemos nos portar nesses momentos? Que esperança o Evangelho de Jesus oferece para esta vida? Os irmãos lembram que alguns anos atrás, mais especificamente 2020 e 2021, todo mundo foi surpreendido com uma enfermidade, a Covid, que trouxe um grande desespero para toda a população mundial. E, além da enfermidade, a desesperança, porque não se sabia como ia solucionar o problema e se teria uma solução para esse problema. A Igreja de Cristo, ela não ficou isenta de participar. Todavia, aqueles que servem a Cristo tinham uma certeza do que servimos a um Deus que é poderoso e que este Deus estaria nos guardando. Você pode dar glória a Deus por isso? A desesperança não nos paralisou. Continuamos crendo e esperando no milagre do Deus Todo-Poderoso. Vejamos então que a nossa lição ela está dividida em 3 partes e nessa primeira parte, ou nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre a fé cristã numa era de desesperos, tá? Nós vamos falar então, também nessa primeira parte, nesse primeiro tópico, em 3 subtópicos onde vamos abordar, nós vamos abordar, tá? Nós vamos abordar desespero provocado por doenças e guerras, tá certo? Vamos abordar também desesperança por questões econômicas e profissionais. E, por fim, nós vamos abordar a busca por esperança nos lugares errados, tá certo? Será se você não está buscando
a esperança em lugares que, ao invés de trazer esperança, está gerando uma desesperança, nós vamos falar sobre isso. Então, no primeiro subtópico da primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre desespero provocado por doenças e guerras. A palavra desespero é um estado de espírito, sensação ruim, que faz com que alguém acredite estar no momento sem saída. Então, as pessoas envolvidas e presas nos prédios, nos arranha-céus da nossa nação, no momento da pandemia, se sentiram desesperançosas, presas, com a sensação de que não teriam o que fazer, nem a quem recorrer, nem a quem buscar. Neste caso, muitas pessoas chegaram a tirar suas próprias vidas, porque não sabiam do que poderia acontecer. Se o que já estava ruim poderia piorar. E de fato é que em algumas situações o que está ruim pode mesmo piorar. Uma doença que paralisa o mundo inteiro, prendendo pessoas dentro de suas casas. Então, a desesperança chegou a um ponto onde muitas vidas estão presas dentro do seu lar, não conseguem sair, não têm ânimo, não têm força, Tiago, para saírem da sua casa, não encontram coragem para enfrentar os problemas e as dificuldades que se vivem fora de dentro de casa. Mas, para essas situações, nós ainda temos um Deus que nos ajuda, o Espírito Santo que nos conforta. Então, é isso que conforta e que consola a Igreja de Cristo Jesus. Na pandemia, muitas pessoas desenvolveram depressão, pânico e outros problemas congêneres. E eu preciso lembrar aos irmãos que muitos crentes chegaram a esse estado de depressão, de pânico e outros problemas que surgiram mediante ao fato de não saberem o que aconteceria diante de uma enfermidade que se apresentou silenciosamente, mas que trouxe um grande impacto social. Observem que o apóstolo Paulo vivenciou um momento muito difícil que o levou à angústia. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu queria relembrar com os irmãos esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo 8, que diz assim, presta bem atenção, o que foi que o apóstolo Paulo também vivenciou. Capítulo 1 de 2 Coríntios, e o versículo é o de número 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olhe que o apóstolo Paulo estava passando por situações muito conflitantes. O apóstolo mesmo diz que passou por alguns naufrágios, por perseguições, por açoites, algumas quarentenas de açoites, que chegou a ponto de ter a desesperança da vida. Porém, no dado momento, em certo momento, ele também sabia que o próprio Deus estava com ele. Estava com ele a ponto do apóstolo Paulo dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, os grandes homens de Deus também passaram por momentos como esse. E nós estamos sujeitos. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que guardou esses homens e que vai continuar guardando a sua igreja. O segundo subtópico dessa primeira parte, desesperança por questões econômicas e profissionais. Com a economia globalizada, famílias inteiras estão em risco de segurança, educação, alimentação e abrigo para milhões de pessoas. Estamos vivendo na era da globalização e essa globalização ela traz alguns prejuízos. Ao mesmo tempo que ela é benéfica para a economia mundial, ela também pode trazer os seus ônus, não só os seus bônus. E quais são esses ônus? Nós temos aqui riscos de segurança. A segurança hoje mundial ela não é a mesma. Tá? Nós estamos sujeitos a ataques cibernéticos, estamos sujeitos
ataques químicos e biológicos, tudo isso por quê? Porque vivemos em um mundo globalizado. E, além desse mundo globalizado, já há um sentimento do anticristo para o mundo globalista, onde um líder se levanta para arregimentar e controlar todas as nações. Então, nós estamos de fato com uma questão econômica e profissional que é produzida justamente por essa globalização. Estamos em risco na educação, na alimentação e abrigo para milhões de pessoas. Observem como a gente vive num país que volta e meia um produto tem um aumento excessivo do preço. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós somos produtores de commodities, né? Eu posso falar um pouco sobre isso entrando na economia, o Brasil, ele é um país que hoje tem exportado grãos, né? Carnes bovinas, de aves e por aí vai. Então, quando os países de fora geralmente compram esses produtos nossos, então há uma elevação desse preço. Aquilo que era para estar sendo servido para nós, começa agora a ser vendido para fora. Então, há um aumento e a gente tem vivido isso grandemente. A gente tem vivido isso na pele, temos sentido isso na pele. Então, Tiago, nós temos hoje esse risco na alimentação e abrigo para milhões de pessoas. Há quem diga que nós já estamos vivendo um momento em que os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, vai chegar um momento que não vai ter comida para tanta gente. Mas observe que a desesperança afeta negativamente a nossa percepção do que ainda está para acontecer. A desesperança, ela não traz algo de positivo, mas sim negativo. E negativo principalmente para aqueles que não creem em Deus. O desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança a nossa percepção do futuro. Porque uma vez que lhe falta a esperança e não se sabe o que vai acontecer no futuro, isso causa na pessoa uma insegurança do que se vai viver. Porém, nós que estamos em Cristo Jesus sabemos que o que nos aguarda é o momento em que a trombeta soará. E no momento em que a trombeta soar, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Aleluias! E iremos nos encontrar com Cristo nos ares. O terceiro subtópico dessa primeira parte, a busca por esperança nos lugares errados. Na busca de uma certeza para o que virá à frente, muitos buscam no misticismo, na adivinhação e no culto e no oculto informações que as ajudem a tomar decisões acertadas. É impressionante como esse misticismo, como esse ocultismo tem se alastrado, inclusive chegando a atingir alguns irmãos que já foram crentes da nossa igreja, mas que abandonaram a fé e foram em busca de saber o que vai acontecer amanhã através do misticismo, da adivinhação e do ocultismo. Porém, Deus disse que os hebreus não deveriam ter nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Vamos ver esse texto de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 18, versículo 12. Olha o que o próprio Deus falou a respeito da nação de Israel e que nós precisamos relembrar nos dias de hoje. Capítulo 18 de Deuteronômio, e o versículo é o de número 12, está assim escrito: o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Agora, irmãos, imagine se o Senhor tem repugnância, se o Senhor, além da repugnância, ele não aceita quem pratica essas coisas, como fez com aquelas nações lá da região de Canaã. Imagine quando um filho de Deus, um servo do Senhor, vai para o ocultismo, né? Vai para a adivinhação, para o misticismo, ele está automaticamente afrontando a Deus. Eu não sei se os irmãos se lembram,
Lá em Atos 16, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas estavam pregando a palavra lá em Filipos, e uma jovem todos os dias seguia aquele homem dizendo: esses que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Talvez você se lembre desse texto. E ali o apóstolo Paulo estava sendo afrontado pelo adversário das nossas almas. Por quê? Porque se o apóstolo Paulo aceitasse, Tiago, aquilo que aquela jovem estava fazendo, do ponto de vista do judeu, é como se o judeu estivesse dizendo: esse homem compactua com o espírito de adivinhação que há nesta jovem. É por isso que aquilo incomodou o apóstolo Paulo. Um ponto de vista é esse. E o outro ponto de vista é que, do ponto de vista dos gentios, eles poderiam dizer: o que o apóstolo Paulo faz é a mesma coisa que esta jovem faz. Então não faz sentido nós sairmos aqui de onde nós estamos para também seguir a Cristo que o apóstolo Paulo está pregando. Foi por isso que o apóstolo Paulo não aceitou aquela bajulação fajuta daquela jovem que estava possessa por espíritos imundos. E ele se levantou e repreendeu, expulsou aquela possessão demoníaca, e aquela jovem foi liberta. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus te chamou, Deus te chamou para que você seja a luz em meio a essas trevas, e essas densas trevas. Só Deus conhece o futuro. Portanto, quem busca por sortilégios está pecando, além de revelar a falta de fé no Senhor Jesus. Quantas pessoas estão demonstrando falta de fé quando ficam lendo horóscopo, quando ficam lendo cartas para saber o que vai acontecer amanhã? Já existe uma resposta de Deus para você. E a resposta de Deus está aqui, nesse livro sagrado. Aqui está o que nós precisamos. Nós não precisamos de adivinhações, nós não precisamos de nenhuma esses sortilégios que tem sido apresentado para a sociedade atual como sendo a resposta para a desesperança. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Aleluias! Já no segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre esperança para esta vida. Está também dividido em 3 subtópicos, onde falaremos sobre a salvação, uma mente transformada por Cristo e a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de todas as coisas. No primeiro subtópico, nós falaremos sobre a salvação. A salvação oferecida por Deus é motivo de esperança para quem aceita Jesus. Por que motivo de esperança? É motivo de esperança porque, na medida que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos a certeza de que fizemos a melhor escolha das nossas vidas. E que o próprio Deus que nos aceitou, ele já deixou escrito nas páginas da Bíblia Sagrada que há uma promessa para aqueles que servem a Deus. E a maior promessa é a promessa de um dia morarmos com Ele eternamente, num lugar de gozo, de paz, onde adoraremos ao nosso Deus eternamente. Há também a consciência de perdão dos pecados, de pertencimento ao povo de Deus e a certeza da vida eterna nos céus são motivos de esperança. Quando a pessoa comete um pecado, um delito, a sua consciência vai estar o tempo todo lhe acusando, lhe mostrando de que ele fracassou, de que ele errou o alvo. Mas, quando essa pessoa aceita Cristo como Salvador, ele tem uma consciência de que houve um perdão desses pecados. Aquilo que foi praticado, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Há também aqui a consciência de pertencimento. Isso mesmo. O apóstolo Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele via a salvação não apenas como o livramento de um perigo iminente. O apóstolo Paulo via a salvação como a filiação. Ele via a vida
de quem aceita Cristo como Salvador, como agora filho de Deus. E quem é filho é herdeiro. E nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus já preparou para nós antes da fundação do mundo. Está escrito. Observe ainda que essa consciência do perdão dos pecados, de pertencimento ao povo de Deus e a certeza da vida eterna nos céus. Tem uma esperança melhor do que essa? Certeza de ter uma vida eterna nos céus, um lugar de gozo, de lugar de delícias, diferente daquilo que aguarda aqueles que morreram sem Cristo ou que estão em pecado? Além do mais, a salvação é a porta de entrada de muitas bênçãos para aqueles que andam na luz. Dificilmente a gente vê alguém que aceitou a Cristo como Salvador dizer que não foi abençoado, que não recebeu uma bênção. Todos que aceitamos a Cristo como Salvador temos muitas bênçãos para contar. Eu tenho muitas bênçãos para contar. Desde o perdão dos meus pecados, a certeza de poder um dia morar no céu. Além disso, uma família abençoada, uma esposa, filhos abençoados, um filho e uma filha bonita igual ao pai. É isso mesmo. Isso são bênçãos. E são bênçãos que Deus, Ele dá àqueles que o aceitam como Salvador. E a melhor coisa é dormir com a cabeça, quando põe a cabeça no travesseiro, tranquila, sabendo que o Deus que nós servimos já perdoou os nossos pecados no tocante ao passado. E como eu disse, já lançou no mar do esquecimento. Além do mais, a salvação nos dá a certeza de que a misericórdia de Deus se manifestou. E eu costumo sempre falar que a misericórdia é a bondade de Deus tirando de mim, tirando de você aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos uma vida de condenação eterna, mas a misericórdia de Deus, aleluias, nos deu o privilégio, tirou a condenação para nos dar a salvação eterna. Isso é misericórdia, aleluias, glória seja dada a Deus. Você tem sido abençoado? Então agradeça a Deus nesta manhã. Além do mais, uma mente transformada por Cristo, a esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus estão relacionadas. Então, na medida que eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou tendo uma esperança de dias melhores, de promessas vindouras que se cumprirão. Por quê? Porque Deus, Ele faz questão de cumprir com as suas palavras. Como Ele disse para Jeremias, Jeremias, eu velo, eu fico acordado para cumprir as minhas palavras. O apóstolo Pedro aconselha os crentes que estavam sendo perseguidos que santificassem a Cristo o seu coração, ou seja, na sua mente. Vejamos o texto do apóstolo Pedro escrevendo para os crentes. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 de Pedro, no capítulo 3, e o versículo de número 15. O apóstolo Pedro tinha uma preocupação de orientar a igreja de Cristo Jesus, e aqui no capítulo 1, no versículo 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 15, está assim escrito. E eu gostaria de te lembrar, neste dia, observa o que está aqui escrito. Versículo 13 e 15. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha o que ele está dizendo. Quando alguém nos perguntar qual é a razão da esperança que nós temos, a resposta sempre é Cristo. Cristo é a nossa esperança. É Ele que alimenta essa esperança, que nós teremos dias melhores, que passaremos por momentos bons, porque Cristo empenhou a sua palavra. Ainda a esperança que temos não é subjetiva,
ela pode ser explicada, a esperança que nós temos, diferente do que as pessoas lá fora têm, a esperança de dias melhores, está na subjetividade, mas a nossa não. A nossa ela pode ser explicada. A nossa esperança, ela é explicada em Cristo Jesus. Só Ele pode cumprir aquilo que prometeu. Por isso a nossa esperança não é morta. Eu poderia dizer um pouco mais. As pessoas dizem que a esperança é a última que morre. E eu diria para você que de fato ela já morreu para nós. Mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos e está vivo à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Aleluias! Glória a Deus! Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo de Nazaré. Ainda no terceiro subtópico da segunda parte da nossa lição, a certeza de que Deus está no controle de tudo. A certeza de que nada foge ao controle do Senhor nos permite ter esperança em relação ao amanhã. E foi isso que Jó, ele demonstrou diante de todo aquele sofrimento que ele estava passando. Há quem pense que Jó, ele não sabia o que estava falando, mas havia em Jó uma esperança, e essa esperança estava baseada na fé que ele tinha em Cristo Jesus. E aqui em Jó, capítulo 42, no livro de Jó, o versículo 2, olha o que ele diz. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De fato, quem pode frustrar os planos do Senhor? Quem pode impedir que ele haja em seu favor? É impossível. Não há quem queira deter o Senhor que consiga. E todos os grandes homens da história que tentaram afrontar a Deus e tentaram pará-lo, pagaram um preço absurdo. Então, a certeza de que Deus está no controle de tudo é uma esperança que nós temos. A fé cristã, segundo a palavra de Deus, direciona-nos a olhar não para as circunstâncias, mas para o eterno. Essa fé que nós temos, através da palavra de Deus, ela nos impede de que olhemos para a situação que estamos vivendo, mas ela nos leva a olhar para o eterno, para Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. Ainda, o cristão não busca fugir da realidade presente, mas acredita na soberania de Deus no presente e no futuro. Eu me lembro agora que no período da pandemia, eu estava pastoreando uma igreja aqui em Salvador e algumas pessoas me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de permanecer com a igreja de portas abertas e não respeitar esse toque de recolher para ficar em quarentena em casa e de repente essa enfermidade ela alcançar a sua família, lhe alcançar? Irmãos, eu confesso que naqueles momentos o que mais ardia no meu coração era o desejo de cuidar das ovelhas de Cristo Jesus. E eu falo para os irmãos que cuidei em todo o período da pandemia, sabendo que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, é o Deus que, assim como Abraão diz, ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho Isaque, caso fosse necessário. E foi assim que eu pensei. Estamos vivendo em uma pandemia e agora é o momento exato de provar que o Deus que eu sirvo é o Deus que cura, é o Deus que guarda, é o Deus que nos livra. Aleluias! Você crê nisso? Você tem essa esperança? E se você não tem, eu quero te pedir que comece a crer nas promessas e na palavra do Senhor Jesus. Há esperança. Há esperança para você ainda. Independente do que você fez, do que você praticou, ainda há esperança. Para você que quer casar, há esperança. Para você que amanhã quer seguir a sua vida ministerial, ainda há esperança. Basta tão somente que você creia nas promessas de Jesus Cristo. Aleluias! Nós não fugimos da realidade.
Não, de forma alguma. Mas acreditamos na soberania do Deus que está no presente e que também está no futuro. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. E você não pode mudar, nós não podemos mudar aquilo que Deus já estabeleceu. Então, precisamos continuar tendo esperança que Deus está no controle de tudo. Chegamos então à terceira parte da nossa lição. E antes disso, Tiago, tem aquele cappuccinozinho, Tiago? Hoje quem está me auxiliando aqui é meu filho, Tiago, filho amado, abençoado, tá? Servo do Senhor. As nossas adolescentes, assim, tá solteiro, tá? Mas eu estou orando para Deus preparar uma varoa abençoada para ele. Olha, irmãos, queremos lembrar os nossos professores de Escola Bíblica Dominical que nós teremos a nossa conferência bíblica para professores de Escola Bíblica Dominical aqui no SECB em Salvador. E você não pode ficar de fora, tá certo? Se programa para participar dessa conferência que vai ser aqui no SECBA. Vai ser uma bênção. Os nossos professores, palestrantes da CPAD, São Paulo, Rio, de todo o Brasil, estarão aqui ministrando aulas abençoadíssimas. E eu tenho certeza que serão momentos onde nós aprenderemos muito. Eu gosto muito de participar dos congressos de Escola Bíblica Dominical, gosto de participar das conferências, porque quando a gente se senta para aprender, a gente se torna capaz de se colocar de pé para ensinar. Não queira inverter as coisas. Primeiro, sente-se, aprenda e depois se levante para ensinar, tá bom? Deus abençoe todos os nossos professores aqui da Bahia, do Brasil, aqueles que já nos acompanham aqui no nosso programa semanal. Deus te abençoe poderosamente, continue se dedicando, continue se esforçando, se esmerando, porque Deus tem bênçãos para você. Pode entrar aqui, Tiago. Tá pronto? Não tá pronto? Eita, Jesus. Deu tilt aí, fui na máquina? Ai, pai, não tem problema não. Mas vamos lá. Eu quero mandar um alô especial para os nossos irmãos, um abraço especial. Tá? Você que está nos acompanhando pela Rádio Vox, manda mensagem para cá, né? Informando como é que está a programação da Rádio Vox, se você está gostando. Você que está nos assistindo também pela CEDEB TV, continua participando, tá? E compartilhando a nossa programação, ok? Então, vamos fazer o seguinte, Thiago. Vamos voltar aqui, aí depois, quando sair aí, a gente faz, tá bom? Vamos lá. Não tem problema nenhum. Isso acontece nas melhores famílias, tá certo? Vamos lá, Thiago. Então, nesse terceiro tópico da nossa lição, nós vamos abordar a esperança para a vida que virá. Ó, vai sair. Daqui a pouco ele sai, não se preocupe não. Deixe lá, pode deixar. Vamos lá. A esperança para a vida que virá. Nós abordaremos vitória sobre a morte, vitória sobre o mal e não pague o mal com o mal. Esse vitória aqui, irmão, não Vitória Esporte Clube não, tá? É a vitória que nós só alcançamos mediante a pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Então vejamos aqui, vitória sobre a morte. O evento morte é chamado por Jó de rei dos terrores. Está lá em Jó, capítulo 18, versículo 14, de quem não se pode escapar. É fato. A Bíblia diz que todos nós teremos que passar pela morte, exceto aqueles casos onde a pessoa foi transladada, como foi o caso de Elias, como foi o caso de Enoque, mas nos demais, todos estamos sujeitos à lei da morte. E Jó, ele disse que ninguém tem como escapar. De fato, não temos como escapar e a morte também é o rei dos terrores. Tem pessoas que entram em desespero quando sabem que vão morrer, porque elas não sabem para onde vão. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, ficou pronto, Barão? Rapaz, eu pedi a Deus um filho assim, viu, gente? Ele é bênção demais. Deixa eu ver se tá bom. Que bênção. Mas vejamos então. Jó disse que
A morte é o rei dos terrores. E é fato. Mas o apóstolo Paulo, sabendo que estava em Jesus, ele disse, para mim, o viver é Cristo. Eu vou pregar a palavra, eu vou viver a palavra. E o morrer é lucro porque eu vou voltar para o braço ou para os braços do meu Pai, do meu amado Senhor Salvador. A esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte se pauta no poder de Deus e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Fato, Jesus ressurgiu de entre os mortos para nos mostrar que ele é a primícia dos que dormem e que há uma esperança para aqueles que morrem também em Cristo Jesus. Dado o momento, num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que a trombeta soará e nós não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão e depois nós seremos transformados em corpo incorruptível. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza da vitória sobre a morte daqueles que tinham recebido a Jesus, que ele deixou isso registrado em 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu lembrar para os irmãos desse texto. Esse texto é maravilhoso, de 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 55. Eu gosto sempre de ler esse texto, porque esse texto traz uma mensagem fantástica, poderosíssima. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aí o versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra fantástica essa. Quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. É esse Senhor que te dá a vitória também. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Quem chegou aqui hoje foi Gustavo. Vem cá, Gustavo. Quem chegou aqui hoje, irmão, foi Gustavo. Ele vai comentar comigo aqui, viu? E aí, vaza. Vai do Senhor. Esse aqui é Gustavo, para quem não conhece, neto do pastor Valdomiro, filho da nossa irmã Valterlé. Aqui, essa daqui, pastor. Aqui, Tiago. Isso. Chega para cá, Tiago. Pronto, aqui, ó. Gustavo é bênção, tá? Congrega com a gente ali na igreja da Paralela. Gustavo, não, alô, pros irmãos, hein? Opa, tudo bem? Pai Senhor. Ó, Gustavo, nós estamos falando sobre a vitória sobre a morte, tá? E, biblicamente, nós temos aqui a certeza de que nós venceremos a morte porque Jesus já nos prometeu. Você crê nisso, né, Vaz? Claro. Ah, tá bom. Seja muito bem-vindo, tá, Gustavo? Você vai dar aula aqui comigo, você e Tiago, viu? Vamos lá? Vamos fazer uma para vocês dar aula comigo. Tá certo, Tiago? Tiago está claro ali, misericórdia, Jesus amado. Mas vejamos então, queridos. A esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte se pauta no poder de Deus e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele foi a primícia dos que dormem e, como primícia, ele foi mostrar-nos como é que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo Jesus. E eu preciso lembrar que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos irmãos também ressuscitaram. A diferença é que esses irmãos voltaram a morrer e Cristo não mais. Mas o que é certo é que a vitória será tragada. A morte será tragada pela vitória em Cristo Jesus. Aleluias! O apóstolo Paulo tinha essa certeza e ele nos mostrou isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Vitória sobre o mal. Estamos cercados de pessoas que são levadas pela maldade, ora como vítimas, ora como agentes. Isso mesmo. Estamos cercados de pessoas que são levadas pela maldade. Elas têm uma mente maliciosa, elas têm uma mente que maquina o mal. E ora como vítimas e ora como agentes. Isso por quê? Porque o mundo em que nós vivemos em desesperança, tem pessoas que não sabem o que vai acontecer e saem causando maldades em tantas pessoas. E ora elas se colocam como vítimas e ora elas se colocam agentes dessa propagação da maldade. Pessoas se armam e atentam contra a vida de outras pessoas por algum tipo de insatisfação. A gente tem visto nas páginas policiais quantas pessoas estão pagando um preço alto, um preço difícil por causa dessa maldade que há no coração das pessoas. Pessoas que utilizam arma e que por qualquer coisa ceifam a vida de outra pessoa. Mães decidem
matar os bebês que carregam no ventre por entender que o corpo é delas. Olha que coisa, irmãos. Hoje, essa agenda progressista que prega que meu corpo, minhas regras, elas não se preocupam em respeitar uma vida que está dentro do ventre dessas mulheres. E então elas chegam ao aborto porque elas acham que elas podem ceifar a vida daquele inocente indefeso que está no seu ventre. Essas são faces do mal, assim como a opressão espiritual e a ação de demônios influenciando ou possuindo pessoas. Quais são essas faces do mal? Isso que nós acabamos de falar, pessoas que são maldosas, pessoas que não respeitam a vida das outras, que utilizam armas ou quem sabe até utilizam remédios, como o aborto com pessoas indefesas, crianças indefesas. Que Deus nos guarde de tanta maldade. Terceiro, não pague o mal com o mal. A orientação divina é que, apesar de estarmos cercados pelo mal, devemos nos afastar dele. Se afaste, fuja do mal, corra. Há, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, uma orientação do apóstolo Paulo. Mais do que isso, estamos sujeitos a ser alcançados por ele. Mas a nossa resposta é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Todos os dias o mal está na nossa porta batendo, pedindo a permissão para que a gente faça o mal. Mas nós precisamos fugir desse mal que tenta nos convencer. Deus se encarregará de julgar toda a maldade praticada pelos homens. Deixa na mão de Deus. Meu pai dizia o seguinte quando era criança. Quando apresentava-se alguma situação difícil, dizia: Gerson, nada melhor do que entregar na mão de Deus e esperar o tempo. Deus, ele vai cobrar tudo aquilo que as pessoas fazem de maldade nesta vida. Chegamos ao final da nossa aula e, como conclusão, nós temos: a fé cristã nos aponta a esperança como virtude que os crentes devem cultivar, pois a presença de Jesus em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos traz conforto e segurança, não somente para situações difíceis pelas quais passamos, mas também nos inspira a estarmos preparados para o que Deus reservou aos que amam nesta vida e no porvir. A fé cristã nos aponta para a esperança como uma virtude e não como um defeito, Tiago. Que Deus continue te abençoando. Que você possa continuar tendo esperança de que dias melhores virão para aqueles que esperam em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um comentário, rogando a Deus que guarde a você, a sua casa e a sua família. Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.